E no vídeo hoje eu quero te trazer mais bastidores sobre Fabrício Bustos e Vitão e a realmente tendência que é os dois deixarem o Internacional, e eu quero te contar isso no vídeo de hoje. O Bustos para o Vila Real e o Vitão para a equipe do West Ham. E quero te falar também sobre Nico Lopes, porque dois clubes aqui no Brasil iniciaram negociações para contratar o uruguaio que está saindo do futebol mexicano. No vídeo hoje eu quero te também trazer atualizações sobre essa possibilidade do ex-jogador do Internacional e que ainda deixa uma certa saudade para boa parte da torcida do Inter. Então, antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações, o Inter que treinou novamente lá na Itu, o Inter que falou que até o dia 8 de junho permanece por lá, a tendência é que depois o Inter ou venha para a Alvorada, que é o CT das categorias de base do Inter, ou até mesmo volte a treinar na PUC, mas essa ainda é uma possibilidade que ainda está sendo trabalhada. O Inter está vendo as opções que ainda tem para fazer e está decidindo inclusive os mandos de campo, né? O Inter tem um mando de campo definido até o jogo contra o Corinthians, que vai ser no Alberto Wilson. Depois jogos contra o Atlético Mineiro, o próximo Clássico Grenal, né, que não é o Inter mandante, mas ainda não foi definido, mas tem Atlético Mineiro, por exemplo, no dia 26. Tem no dia 30, por exemplo, também a partida contra o Criciúma, então o Inter ainda está definindo os outros mandos de campo, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando sobre uma série de bastidores que eu consegui colher ao longo do dia de hoje sobre Vitão e Fabrício Bustos, que são realmente as duas possibilidades de saídas na metade desse ano. São os dois jogadores que, se vendidos, realmente o Inter, por exemplo, consegue segurar o Fabrício Bustos e o Inter quase chega naquela meta orçamentária. A gente sabe que, por exemplo, o Johnny, que nem está mais no Internacional, pode ser vendido no Real Betis e complemente ainda nessa possibilidade. Mas eu quero começar aqui falando sobre o Vitão, que recebeu 3 propostas do Real Betis, do Vila Real e também da equipe do West Ham. O West Ham foi quem ofereceu uma proposta mais tentadora para o Internacional, uma proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Real Betis ofereceu uma proposta de 10 milhões de euros, só que 7 milhões de euros à vista e 3 milhões de euros parcelados, e isso seria pelo 100%. Lembrando, o Inter só tem 80%, os outros 20% são do próprio Vitão. A proposta do Vila Real também parecida com a do West Ham, que era uma proposta de 8 milhões de euros. Diferente do West Ham, essa era uma proposta de 8 milhões de euros pelos 100%. Como é um jogador que está sendo muito assediado, e é um jogador que tem um empresário muito bom, que é o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do Brasil, nesse momento a informação que a gente tem é que o Vitão realmente vai deixar o Internacional, e já se tem, entre aspas, essa certeza dentro do bastidor. Além disso, o Inter pede cerca de 12 milhões de euros. O Inter subiu a pedida. Lembra que inicialmente, inclusive no vídeo de ontem eu falei, olha, o Inter está pedindo algo em torno de 10 milhões de euros. Já não é mais 10 milhões de euros. Agora o Inter quer 12 milhões de euros pela venda do Fabrício Bustos. Isso dá 62 milhões de reais, tá? É o que o Inter quer para vender o Vitão. 62 milhões de reais pelos 80% dos direitos econômicos do Vitão. E é isso que o Inter espera conseguir. O West Ham chegou em 8, o Vila Real chegou em 8, o Real Betis chegou até em 10 mais parcelados, mas o Inter entende que sim, vai chegar essa proposta de 12 milhões de euros limpos para o Internacional, e aí o Inter vai vender o Vitão. E aqui lembrando, foi um jogador que chegou sem custos ao Internacional. O Vitão não custou R$1 ao Internacional, o Inter conseguiu de empréstimo em relação ao Shakhtar Donetsk naquela época. Todos os empréstimos que o Inter refez foi tudo de maneira gratuita. E agora o Inter tinha fechado já no começo do ano um pré-contrato com ele. Esse pré-contrato de 5 anos. O Inter nem vai chegar a ativar esse pré-contrato, porque a tendência é que, como eu falei anteriormente, ele seja vendido e o Inter consiga aí 62 milhões de reais. Lembrando que a meta orçamentária do Inter é 130 milhões de reais em vendas, tá? Coloca aí 62 milhões já, menos 130. E aí tu vai pensar, bom, da onde que o Inter vai conseguir os outros 70 milhões, né? Os outros 68 milhões. Ou aonde que o Inter vai conseguir? Tem nome e sobrenome, Fabrício Bustos. Bom, Bustos ele tem contrato com o Inter até o final desse ano. Na metade desse ano ele pode assinar um pré-contrato já com qualquer clube. Eu tava conversando com uma pessoa que é muito próxima do Fabrício Bustos,
E existe essa cláusula de, como eu falei, que é uma cláusula caso ele bata tantos jogos nesse ano, ele tenha o seu contrato renovado por mais um ano de maneira automática, tá? Até aí tudo bem. Mas o Bustos, ele não quer ficar no Internacional. O Inter já recebeu a notícia que o Bustos não permanece no Inter para a próxima temporada. Bustos sairá do Internacional. Com isso, o Inter tem duas possibilidades, que são possibilidades parecidas, inclusive, da época que ele estava no Independiente. Ou o Inter libera ele agora, e aí o Inter consegue fazer uma venda, e o Inter pode conseguir isso porque o Villarreal da Espanha já manifestou interesse e já iniciou tratativas com o Internacional para comprar o jogador agora, ou o Inter corre o risco de no fim do ano perder o jogador de maneira gratuita, tá? Por que não existe a possibilidade do Bustos ficar no Internacional? Uma série de fatores. A primeira é dele, Fabrício Bustos, que quer sair do Inter, quer jogar na Europa, tem esse sonho de jogar na Europa e no Villarreal poderia ser esta possibilidade, inclusive para ele poder começar a alçar voos pensando em jogar, por exemplo, na seleção argentina, estar na Copa do Mundo de 2026 e assim por diante. A segunda questão é que aconteceram alguns problemas no bastidor do Internacional entre a direção do Inter e o Fabrício Bustos, e eu não vou abrir em detalhes, mas existiram alguns bastidores que chatearam o Bustos, e com isso faz ele também ter este desejo em deixar o Internacional. Mas, volto a dizer, é um jogador que pode sair na metade desse ano agora, e o Inter pensa em vender ele na metade desse ano para não perdê-lo de maneira gratuita no fim da temporada. E mesmo que o contrato dele seja renovado de maneira automática por mais um ano, o Bustos, de maneira igual, também vai deixar o Internacional. A não ser que o Inter envie uma proposta de renovação para ele e seja uma proposta muito tentadora, o que não é a tendência. Por isso, realmente a tendência é que o Fabrício Bustos deixe o Internacional, tá bom? Essa é a tendência de Bustos deixar o Inter, assim como o Vitão seriam os dois jogadores. Quanto que o Inter conseguiria pelo Fabrício Bustos? Como é um jogador que tem contrato até o fim do ano, mas pode ter uma renovação automática por mais um ano, e o Villarreal, que tem a principal janela de transferência agora na metade do ano e quer um lateral direito para agora, o Inter pensa que pode conseguir 7 milhões de euros. Quanto que é 7 milhões de euros? A gente tá pegando hoje o euro a um pouco mais de 5 reais, então eu vou dar uma arredondada. Algo em torno de 35 milhões. Com mais 62 do Vitão, a gente tá falando aí que o Inter pode conseguir 97 milhões de reais com esses dois jogadores. Ainda faltaria 40 milhões para o Inter completar, né, aquela meta orçamentária. Mas Vitão e Fabrício Bustos faria o Inter já ter, por exemplo, boa parte. Obviamente, o Inter estaria perdendo dois titulares da zaga do Internacional. O Inter teria que repor essas duas saídas. Teria que repor a saída do Vitão e teria que repor também, obviamente, a saída do Fabrício Bustos. Por mais que tenha o Gumalo com contrato terminando também no fim desse ano, seriam duas saídas que o Inter teria que repor, e é algo também que ainda é perguntado e falado dentro dos bastidores sobre essa possibilidade, mas realmente a tendência nesse momento é que ambos os jogadores deixem o Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!